Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ontem nós falamos sobre gratidão. A gente conversou sobre isso e teve a cadeira da gratidão. Eles sentaram e agradeceram ao Senhor. E aí o movimento lá no grupo é o seguinte, igreja. Durante uma semana, todos os dias, todos nós, aí tinha 3 mães lá. Estava eu, a irmã Jéssica e a irmã Leia. E as 3 mães entraram também no propósito. Durante uma semana, todos os dias, nós vamos colocar lá no grupo. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, hoje eu agradeço por isso. Todos os dias nós vamos agradecer por uma causa. Mesmo que seja repetido, não tem problema. Então é por isso que a Jubrac está nesse movimento. O grupo da Jubrac está movimentado. Aí ontem eles já foram lá e colocaram a gratidão de ontem, hoje já colocaram. E no momento que eles colocam a gratidão por alguma coisa, eles oram naquilo. Às vezes, nós precisamos agradecer não é por ter o alimento, é por poder comer. Às vezes, nós deixamos de agradecer pelo ar que respiramos e ele faz muita falta para quem está na UTI, para quem está entubado, para quem está no balão de oxigênio. Às vezes, nós reclamamos que a nossa cama está dura, mas nós temos cama para dormir. Tem gente que dorme na rua, no papelão, no chão. Às vezes, nós reclamamos porque nós temos arroz e feijão para comer em casa. E tem gente que não tem nem arroz e nem feijão. Então, nós reclamamos mais do que agradecemos. E a gente quer mais, a gente fala mais sobre aquilo que a gente quer do que sobre o que nós temos. Às vezes a gente reclama, nós falamos ontem sobre reclamar do nosso corpo, do nosso cabelo, né? Quando na verdade deveríamos agradecer, porque às vezes a gente reclama do cabelo ser enroladinho e tem gente que nem cabelo tem. E aí nós conversamos sobre pacientes que estão em processo de câncer, que perdem os cabelos, e pessoas que perdem vidas. Então os jovens estão nesse movimento, igreja. Olha que coisa linda! Jubrac, nossos meninos estão aí firmes no Senhor. Eu só queria fazer essa observação antes de entrar aqui na ministração da palavra. O que nós vamos ler hoje, pensar hoje, é outro assunto, mas jamais nós podemos deixar de pontuar aquilo que acontece. Então, talvez a igreja não está sabendo, mas os jovens estão ali. Nós queremos pedir a oração e a cobertura sobre a Jubrac. Porque esses meninos, eles estão com sede. Eles estão como uma brasa viva. Eles estão ardendo no Senhor. Sabiam? As células Jubrac têm sido uma bênção. Sim ou não, meninos? Glória a Deus. Daqui a pouco a gente só vê a tocha correndo aí aos nossos jovens. São os nossos adolescentes aí, firmes e alicerçados na palavra. E tem um detalhe. A gente fala para eles que tem que ler e adivinha só, eles lêem. Aí tem adulto que a gente fala tem que ler e eles não leem. Os nossos jovens estão lendo. Quem leu a carta do apóstolo Tiago essa semana? Que eu coloquei lá no grupo como sugestão. É obrigado? Não, é uma sugestão. Talvez você não leu Tiago, mas você leu outra carta e está tudo bem. Mas nós precisamos ler a palavra do Senhor, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura mais extensa. Você pode permanecer sentado hoje. Nós vamos fazer uma leitura mais extensa. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque o Senhor quer falar conosco e Ele já falou conosco na introdução da ministração da irmã Aparecida, na palavra da irmã Jéssica, no louvor da irmã Evilaine. O Senhor já falou conosco e vai falar mais ainda. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Aqui, na minha Bíblia, versão NVI, tem um subtítulo dizendo: A ira de Deus contra a humanidade. E o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, é forte. Se nós simplesmente lêssemos esses capítulos, esses versículos, aliás, e já parássemos por aqui, o Senhor já tinha falado conosco. Porque o recado já foi entregue. Deus já falou o que ele queria falar. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve para os romanos, ele está trazendo para os romanos algumas coisas que acontecem no meio do povo de Deus que faz com que a ira de Deus se derrama sobre o povo. E aí ele está falando para os romanos. Os romanos eram um povo muito ruim. Os romanos, eles perseguiam cristãos, mas eles se converteram. Assim, a misericórdia do Senhor os alcançou também. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo para eles, olha, no passado, esses comportamentos incitaram a ira de Deus sobre o povo dele. No presente, isso acontece e no futuro vai acontecer também. Tais atitudes fazem com que o Senhor fique bravo conosco. E aí hoje nós vamos pensar sobre dois comportamentos que ele falou aqui, que faz com que a ira de Deus se derrame sobre nós. O primeiro é a injustiça. Deus, ele é muito justo. Deus, ele é justo juiz. Então, atitudes de injustiça, Deus, ele não tolera pecados, mentiras, enganos, manipulações. A injustiça é um dos pecados que ele não tolera. Ele não aceita de forma alguma, independente de quem comete. Independente, como ele é santo, e nós precisamos prestar bastante atenção nisso, porque a gente pensa que por ser crente, não, eu sirvo a Deus, ele não vai derramar a ira dele sobre mim. Engana-se.
independente de quem comete o erro, de quem é a pessoa, a justiça de Deus virá sobre. Lembra de Davi? Davi, rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem separado por Deus, um homem escolhido por Deus, um homem ungido por Deus. Ele cometeu um pecado. Deus não abandonou. Deus perdoou. Mas a ira de Deus derramou sobre ele. Lembra que quando nós lemos lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Davi, ele estava no palácio, à tarde, descansando. O pastor Del até ministrou aqui. Num tempo onde os reis tinham que ir para a guerra. Mas Davi, naquele dia, decidiu ficar em casa. A arca da aliança estava na guerra, mas Davi ficou em casa, dormindo, porque a Bíblia diz que depois de um período de descanso, ele olha ali pelo terraço do palácio e vê uma mulher. E ele tem desejo sobre aquela mulher. E ele manda trazer aquela mulher. Ele sabia quem era aquela mulher. Aqui já é um ponto para a gente pensar. Davi pecou sabendo que era pecado. Davi errou sabendo que era errado. Ele sabia quem era Batseba. Ele sabia que ela era a mulher de Urias. Ele conhecia. Mas ainda assim, ele cedeu ao desejo da carne. Ele poderia ter qualquer mulher ali do reino, mas ele quis algo que não era dele. Olha como que é a carne do ser humano. Olha só como que é as estratégias. E o que aconteceu? Ele adulterou com aquela mulher. E ele não só adulterou, ele foi maquinando, ele foi articulando, porque uma mentira vai crescendo em cima da outra. Quando a pessoa não para, ela mente uma coisa, ela precisa de outras mentiras para sustentar aquela mentira primeiro que ela contou. Então, o que acontece? Como ele adulterou com aquela mulher, a mulher engravidou dele. Depois tenha curiosidade, vai lá em 2 Samuel, capítulo 11, e vai lá e lê tudo o que Davi fez. Um homem cheio de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem ao qual, a partir da descendência dele, viria Jesus. Ele pecou contra Deus. Deus perdoou. Mas Deus falou para ele assim, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Deus perdoou, só que as consequências vieram. E a espada nunca separou da casa de Davi. Sempre teve uma morte violenta no meio dos dele. Semana passada, no domingo, o irmão Augusto ministrou aqui sobre o filho de Davi perseguindo Davi. Um filho violentou a irmã. O outro filho manda matar. O filho persegue o pai. Nós percebemos o quê? Deus avisou para ele. Haverá consequências sobre aquilo que você fez. Porque ninguém peca inocentemente a partir do momento que conhece que está errado. A gente sabe que está errado. Nós fazemos as coisas tendo ciência que está errado. Davi sabia quem era aquela mulher. Ele tinha consciência. Ele não resistiu. Foi o que a irmã aqui ministrou. A gente precisa resistir o diabo para ele fugir de nós. Mas o que a gente faz? A gente prefere ceder aos desejos da carne. Então, Davi, ele não resistiu e a espada não separou da família dele. E aí, de tempos em tempos, a gente via na descendência de Davi situações acontecendo ali por consequência das atitudes dele. E aí, a gente pensa assim, mas Deus é mau. Não, ele é justo. Ele não é mau, ele é justo. É Gálatas 6:7. O que o homem plantar, ele vai colher. Por isso que nós pregamos tanto sobre vigiai, vigiai, vigiai. É por isso que existem tantas instruções. É por isso que Deus nos corrige tanto. Porque Ele não quer pesar a mão sobre nenhum de nós. Ele não quer derramar a ira dele sobre nós. E é por isso que Deus usa pessoas. Quando Davi comete esse erro aqui, ele usa o profeta Natan para ir lá falar com ele. Para dizer para ele do erro dele.
Mas precisava de alguém falar para ele que ele estava errado, sim ou não? Não precisava. Quando eu e você fazemos algo de errado, nós não sabemos que estamos errados? Gente, eu sei que eu estou errada, que eu não durmo de noite. Minha consciência, eu falo que a consciência está pesada. Não é consciência pesada. É o Espírito Santo de Deus falando para você. Você errou, você errou, você errou. Não é assim que faz. Enquanto você não confessa para Deus, enquanto você não pede perdão, enquanto você não muda aquilo que você fez, você não tem sossego, você não tem paz. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus falando para mim e para você. Eu quero que você seja transformado, eu quero que você seja mudado, eu quero que você não faça isso mais. Porém, aquilo que você já fez, a consequência virá. É o preço. Aleluia. E por que isso aconteceu tudo e Davi não fez nada? Quando a gente vê o irmão ministrando aqui, por que Davi não fez nada? Enquanto o filho dele estava tentando tirar o trono dele, por que ele não fez nada? Porque ele sabia que era tratamento de Deus. Porque Deus já tinha falado para ele. E por que quando nós erramos, às vezes nós resistimos à correção. Mas quando nós aceitamos a correção, por que nós aceitamos? Porque nós sabemos que é Deus trabalhando no nosso coração. Glória a Deus por isso. E eu sou grata a Deus quando o Senhor me corrige. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Porque o dia que Deus não me corrigiu, o dia que Ele não te corrigir, Ele fez o que o apóstolo Paulo falou aqui para os romanos. E entregou eles a eles mesmos. E se Deus me entregar para mim mesmo, ou te entregar para você mesmo, vai dar ruim. Porque a gente não sabe cuidar da nossa vida. Nós não sabemos cuidar de nós. Quem cuida de nós é o Senhor. E quando nós cometemos erros ou falhas, não importa quem somos, não importa o título que nós temos para Deus, nós somos todos filhos. Não importa se é rei, não importa se é soldado, não importa se é pastor, não importa se é missionário, se é diácono, não importa se tem um poder aquisitivo bom ou se não tem, não importa. Erro é erro, a consequência vem e o Senhor trabalha na vida daqueles a quem Ele ama, aquele que é salvação, a quem o Senhor propõe para nós salvação. E eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus sobre a igreja. Irmãos, eu estava refletindo sobre essa palavra e pensando comigo assim, ó, se nós fizéssemos coisas erradas e o Senhor não consertasse e não nos chamasse o conserto na igreja, como que seria? Nós estávamos perdidos. É sério. Eu estava lá meditando e me deu um sentimento de gratidão. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por tanta ministração, por tanta palavra que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Sabe por quê? A gente tem a mania, e eu estou falando aqui, eu sei que você vai pensar sobre isso, eu estou pregando para mim, para a igreja. Hoje eu estou usando mais eu, porque o Senhor falou muito comigo nessa palavra. A gente tem a mania de justificar nossos erros. Já viu isso? A pessoa coloca assim, ó, o marido fala assim, a culpa é da minha esposa. A esposa fala, não, a culpa é do meu marido. O filho fala, a culpa é do meu pai e da minha mãe. O pai e a mãe falam, a culpa é desse menino. Aí coloca, no serviço faz coisa errada, a culpa é do meu chefe. Esse chefe é ruim, meus colegas de serviço é ruim. Na igreja, a culpa é do pastor, a culpa é dos obreiros, a culpa é daquele irmão, daquele irmão. Quando a gente não tem ninguém para botar a culpa, a gente põe a culpa no diabo. Mas nós somos sempre a vítima. Sempre. Já viu isso? Todas as vezes que fala alguma coisa com a gente fala assim, ó. Não, mas porque quando Deus foi falar com Adão, ele jogou a culpa na Eva. Ele não falou, realmente, eu errei. Porque quando um ser humano tem maturidade para dizer, eu errei, é porque tem maturidade cristã. E nós precisamos disso. Nós vivemos numa sociedade cheia de vítimas. Cheia de gente inocente. Ninguém faz nada. A culpa é sempre do outro. Nós não erramos em nada. Tudo é culpa do outro. Não, eu fiquei nervosa, eu fiz isso, aquilo, outro, por isso. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos olhar para nós e dizer, eu falhei.
Porque quando Deus mandou Natan confrontar Davi, Davi reconheceu o erro dele. O que ele fez? Ele dobrou seu joelho e falou: Senhor, eu pequei contra o Senhor. E Deus perdoou. Então, a nossa dificuldade é assumir aquilo que nós fizemos. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Deus, ele é justo juiz. Então, é muito mais fácil nós aceitarmos quando nós falhamos, ao invés de querer colocar a culpa no vizinho, colocar a culpa nos outros. Nós precisamos mesmo desse amadurecimento. Deus, ele conhece até as nossas intenções, quem dirá as nossas ações? Ele sabe o nosso pensamento, ele sonda nosso coração. Às vezes eu consigo esconder da sociedade, mas eu não consigo esconder de Deus. Davi fez as coisas escondidas naquele tempo. Ele fez escondido, só que Deus falou para ele assim: você fez as escondidas, mas eu vou fazer a luz do sol. Eu vou fazer a luz de todos. Todos vão ver, porque tudo aquilo que é apresentado diante de Deus é exposto à luz. Deus, ele traz a verdade. Nada fica impune, nada fica escondido. Então, às vezes, nós estamos o quê? Tentando camuflar nós mesmos. Mas haverá um dia em que tudo será exposto. E tudo será à luz. E glória a Deus por isso. E glória a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de redimir antes de chegar nesse dia. Então, desde a criação, nós sabemos do poder do Senhor. Nós sabemos que nada fica obscuro, né? Isso é para temer. A gente tem que falar com temor mesmo. Porque ninguém sabe o que eu faço lá dentro de casa. Nem meu esposo e nem meu filho sabem o que eu faço no secreto. Mas Deus sabe. Deus sabe. Por isso que eu já confesso logo, sabe? Já falo logo: Jesus, hoje eu tô assim. Eu já falo logo para ele, porque já visitou meu coração, já leu minha mente, já sabe o que está acontecendo comigo. Então eu já oro e já entrego logo ao Senhor. Sabe quando você sofre uma injustiça e você diz assim, meu Deus, mas será que o Senhor não está vendo? Já passou por isso? Não é possível que Deus não está vendo que eu estou passando por isso aqui. Não é possível que o Senhor não vai fazer nada. Ele está vendo. E Ele vai fazer. Só que é no tempo dEle. É na hora dEle. Isso não depende do nosso merecimento. Isso depende da misericórdia dEle. Do propósito dEle. Porque talvez, igual a irmã Jéssica ministrou aqui, às vezes tem uma pessoa lá na rua que por conta nossa, nós já teríamos condenado, nós já teríamos lançado no inferno, mas o Senhor fala não, porque eu tenho propósito sobre ele. Nós julgamos as pessoas e condenamos, mas o Senhor diz não, eu tenho propósito, esse aí é meu, eu ainda vou resgatar. Eu também olho, irmã Aparecida, para o meu passado e vejo de onde Deus me tirou. E quando eu estou aqui em cima no altar, que eu vou ministrar a palavra, eu fico constrangida. Às vezes vocês podem olhar para mim e falar: pastora, sobe ali naturalmente. Não subo naturalmente, não. Subo com temor e com tremor. Porque às vezes eu falo: Senhor, não sou digna de ministrar a tua palavra. Mas o Senhor, Ele conta conosco. É esse povo que não presta mesmo, que Ele pega, transforma e usa. Sabe para quê? Para a glória do nome dEle. Sabe para quê? Para as pessoas olhar para nós e falar: essa aí? É essa aí mesmo. É essa daí mesmo. É esse aí mesmo que o Senhor pegou lá do lixo do Montouro. Ele reciclou, restaurou, renovou e colocou no altar. Sabe para quê? Para bendizer o nome dEle. Porque quando nós vemos uma pessoa que Deus tirou do lixo e coloca em cima do altar, você pode ter certeza que a obra de Deus foi grande na vida dele. Não é que a gente tem nada contra quem nasce na igreja, não. Nasce, cresce na igreja, lindo, glória a Deus por isso. Mas quando você vê uma pessoa perdida na rua, que o Espírito Santo de Deus pega aquela pessoa e lava com o poder do Santo do Senhor e coloca dentro da igreja,
para ministrar o evangelho do Senhor. Aí você vê a misericórdia e a graça do Senhor, o poder do Senhor. Eu não tenho uma pessoa nesse mundo que alguém fala para mim assim, esse daí não tem jeito. Eu falo, com o Senhor Jesus tem. Por quê? Porque teve jeito comigo, teve jeito com você. Se a gente for fazer um campeonato de passado mais sujo que tem aqui, eu não sei quem ganha. Mas o Senhor, Ele nos resgatou e nos transformou e lavou as nossas vestes. E hoje Ele nos usa para a glória do nome dEle. É por isso que a missão da igreja é unidade em espírito e buscar almas para que o reino avance sem julgamento. Nós não podemos, igreja, cometer injustiças. Nós não podemos olhar para as pessoas que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor e julgá-las. Nós não podemos fazer isso. Porque amanhã ou depois o Senhor pega essa pessoa e faz um vaso de honra para a glória do nome do Senhor Jesus, como fez conosco, né? E aí, o que acontece? Como Deus ele é justo juiz, Ele vê os dois lados. Porque para Ele não tem pessoa preferida. Quando acontece alguma situação, sabe? E eu estava estudando essa palavra aqui, Deus falando comigo, eu vi um vídeo, achei muito interessante. A esposa orando para que Deus mudasse o marido. Ou orando para que mudasse o filho. Só que, na verdade, o problema era ela. Eita, Jesus. Às vezes, nós estamos orando para Deus mudar. Eu estou orando para Deus mudar meu esposo orando para Deus me mudar. Às vezes eu quero que muda meu filho, eu quero que muda um parente, eu quero que muda alguém dentro da igreja. O problema sou eu. O problema não é a pessoa. O problema, às vezes, não é o marido, é a própria mulher. Às vezes o problema não é o filho, somos nós. Já parou para pensar que o problema pode ser você? Já parou? Não, porque é mais fácil a gente colocar a responsabilidade sobre o outro. Lembra que a gente é vítima? Não, eu sou inocente de tudo. E se o problema for você? Às vezes o pastor Del e eu estamos em casa, a gente recebe algumas mensagens. Ô pastor, ora pelo meu esposo, ora pela minha esposa, tá difícil. Aí eu olho para ele e falo, será que o problema é o outro? Será que... Porque nós precisamos examinar nós mesmos para saber se não somos nós. E aí, é isso que o apóstolo Paulo está falando assim, sobre a questão da justiça. A gente fala assim, todo emprego que eu entro tem um problema. Será que o problema é o emprego ou será que sou eu? Porque todo lugar que eu vou tem um problema. A minha sogra é difícil, mas será que a minha sogra é difícil ou será que sou eu que sou difícil? Meu cunhado é difícil, mas será que é o cunhado ou será que sou eu a pessoa difícil? Eu, igreja, eu, Renata, eu não tenho coragem de pedir a justiça de Deus, sabia? Quando eu passo por algum processo de injustiça ou por alguma situação, eu não tenho coragem de pedir a justiça de Deus. E eu já vi gente pedindo assim, ó, eu quero a justiça de Deus, eu quero a justiça de Deus, eu não tenho coragem, sabe por quê? Deus, ele está do lado da verdade. E se eu for errada? E se o meu coração for mais desobediente? E se eu for a rebelde da história? E eu estou pedindo justiça de Deus? E se a justiça de Deus vier e vier sobre mim? Então eu não tenho coragem de pedir. Eu deixo Deus trabalhar, porque Ele sabe a forma como Ele vai trabalhar. Porque nós vemos isso, né? Senhor, eu quero a tua justiça. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Eu não aceito isso. Cuidado com isso, igreja. Cuidado com isso. Porque às vezes o problema está sendo nós e nós estamos... E aí o apóstolo Paulo vem citando que os nossos erros são indesculpáveis, impossíveis de ficar sem consequência. Aí alguém pode perguntar, uai, mas Jesus não perdoa? Perdoa? Perdoa sim, mas a consequência ela vem. O fato dele perdoar não apaga o que eu fiz. Me chama para o conserto e me dá a oportunidade de fazer diferente. E não é só com Deus, é em todas as situações. Essa parte aqui, o apóstolo Paulo falou sobre injustiça. Aí lá nos versículos 23 e 25, ele vai falar sobre idolatria. Lá no 23 e no 25 está escrito assim, ó.
E trocaram a glória de Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. E no 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Está falando sobre idolatria, porque nós falamos um dos pecados, e agora nós estamos falando o outro, que é a idolatria. E aí, os crentes, os cristãos, nós temos a mania de achar que idolatria são só os católicos que adoram imagem. Isso é idolatria, né? Só que idolatria não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. É tudo aquilo que nós elegemos como prioridade antes de Deus. Então, idolatria é o seguinte: se o meu carro está no lugar de Deus, eu estou idolatrando o carro. Se o meu trabalho está no lugar de Deus, eu estou idolatrando o meu trabalho. Se o meu marido, se o meu salário, se o meu corpo, se o meu status está em prioridade na minha vida, está no lugar de Jesus. Porque Jesus tem que ser prioridade. Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus, o meu salário, dinheiro, então tudo que vem primeiro que Deus é idolatria. Idolatria é pecado. Pecado de uma forma que Deus vai até te perdoar se você mudar o seu comportamento, mas terá consequência. Então, colocou algo no lugar de Deus, objeto, coisas, pessoas, título, até passeios. Porque tem pessoas que eles priorizam coisas na vida deles. E eles falam, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto os outros se der. Não, primeiro Deus. Aí depois os seus interesses. Porque a sua existência só existe porque Deus existe sobre a sua vida. O dia que o ser humano entender que não existe trabalho, não existe família, não existe salário, não existe status, não existe casa, não existe carro, nada, se não tiver vida em Deus, nós seremos habitados mais pelo Espírito Santo de Deus. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós vamos entender, nós vamos preencher a nossa vida. Sabe por quê? Não adianta ter carro, casa, dinheiro, prestígio, títulos, trabalho, nome. Se você não tiver Cristo, você não tem nada. Quer ver uma referência? Apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha tudo. Paulo, ele tinha título, provavelmente tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha conhecimento, porque ele era estudado, tinha funcionários, porque ele dava ordens, ele perseguia cristãos, ele tinha tudo, mas ele não tinha nada, porque ele não tinha Cristo. E ele tinha as coisas da terra. E o dia que ele começou a seguir Cristo, que ele perdeu todas as coisas da terra, ele passou a ter tudo, porque ele tinha Cristo. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, a gente vai entender sobre isso. Porque quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos tudo. A palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu buscar primeiro o meu trabalho, se eu buscar primeiro o meu financeiro, se eu buscar primeiro meu casamento, se eu buscar primeiro os prestígios da terra, eu não estou cumprindo aquilo que diz a palavra, mas se eu buscar primeiro o reino dos céus, todas as coisas serão acrescentadas. Isso é muito claro para nós precisamos entender isso. Quando nós priorizamos Cristo na nossa vida. E o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão com relação à idolatria. Porque nessa troca aí de coisas por Deus, Deus fez o quê? Entregou essas pessoas a eles mesmos. Deixou cada um tomar conta de si. E aí, quando nós olhamos lá no versículo 29 e 31, nós vamos lá, no 29 e 31. O apóstolo Paulo escreve assim, ó: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal.
desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Ele está dizendo que quem pratica essas coisas não está sendo conduzido por Deus, mas conduzido por si mesmo. Porque Deus entregou a si mesmo. E aí nós temos que tomar cuidado para saber quais desses comportamentos, sentimentos, essas coisas estão dentro de nós. Porque se isso aqui está dentro de nós, se temos essas características dentro de nós, nós não estamos sendo governados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo governados por nós mesmos. Se eu tiver inveja, se eu tiver rivalidade, se eu tiver todos essas características que o apóstolo Paulo colocou aqui, ele está dizendo: eu estou sendo dominada por mim mesmo e a ira de Deus virá sobre mim. Isso aqui é um despertamento do apóstolo Paulo para os romanos. Mas ele não está escrevendo só para Roma, ele está escrevendo para a igreja. Ele está falando é para mim e para você, porque Roma não está mais aqui. Foi escrito naquele tempo, avisou aquele povo naquele tempo, agora ele está avisando para nós. Ele está dizendo para mim e para você: abandona essas características e deixa o Espírito Santo de Deus te governar, porque senão você vai ser inimigo de Deus. E é forte, igreja, porque esse é o termômetro para saber quem é que está conduzindo a nossa vida. E aí? Quem que está conduzindo a nossa vida? Então, se tiver algo desse aqui dentro de nós, nós precisamos matar isso dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que conduz. E no versículo 32, ele diz assim, ó: pior do que praticar essas coisas é apoiar quem pratica. Porque às vezes eu não pratico, mas eu apoio quem pratica. Talvez eu não minto, mas eu tenho uma amiga que mente e as mentirinhas dela contribuem comigo, então eu deixo ela mentir, incentivo, estimulo ela a mentir, eu estou pactuando aquela mentira. Às vezes eu não tenho essa inveja, eu não tenho esses comportamentos, mas tem alguém perto de mim com esses comportamentos, eu estou vendo que não está legal e eu estou participando. Eu não tenho coragem de chegar e dizer para ela: olha, deixa eu falar com você, com amor. Às vezes tem um irmão, uma irmã dentro da igreja, ou às vezes até dentro de casa, que está dando prioridade para as coisas do mundo, e eu não tenho coragem de chegar para a pessoa e falar: olha, você está priorizando mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Busca mais o reino de Deus, leva a Bíblia. Nós precisamos ser orientados e orientar pessoas através da Bíblia. Não adianta você falar nada de você e nem eu falar nada de mim. Nós precisamos levar na palavra. Porque é a palavra que transforma. Nós não temos poder de transformação na vida de ninguém. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha falar forte com cada um de nós, para que venha haver mudança, para que a ira de Deus, a justiça dele não venha se derramar sobre nós. A igreja, ela precisa se unir, evoluir para subir. É o recado do apóstolo Paulo para esse povo, para os romanos. E é o que Deus tem para nós. Então, nós precisamos examinar a nós mesmos e ver o que tem de errado dentro de nós e no Senhor Jesus Cristo melhorar. Amém, igreja? Olha como que Deus trabalha na vida da gente. Eu não sabia que eu ia ministrar hoje, mas a palavra já estava pronta. O Senhor já tinha me entregado ela. Mas eu peguei ela para mim, eu falei: Deus está falando comigo. Porque tudo aquilo que nós ministramos aqui, primeiro o Senhor fala conosco. Tudo que você traz aqui de oportunidade, de louvor, de oportunidade aqui, de oração, primeiro o Senhor fala conosco. Seria hipocrisia da parte de quem está ministrando dizer: essa palavra é para a igreja. Não, essa palavra é para nós. Não é porque a pessoa está ministrando aqui que ela não precisa de conserto. Todos nós precisamos. Nós estamos em processo. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a ir para a glória, no nome do Senhor Jesus. Agora, cabe a cada um de nós a responsabilidade de colocar em prática aquilo que o Senhor fala. Porque o Espírito tem falado com as igrejas. O Espírito tem falado. Mas o que nós percebemos? Uma igreja morna, uma igreja dispersa,
Uma igreja que está sendo atacada pelo inimigo e não está reagindo. O ataque maior é dentro da igreja mesmo, porque nós somos o sal da terra. Nós somos a diferença dentro da nossa casa, nós somos a diferença no nosso trabalho, nós somos a diferença no meio da nossa família. É através de nós que outras pessoas virão para Cristo. Então é por isso que o inimigo ataca nós. Ele quer pegar nós mesmo, porque se ele nos abater, nós vamos parar a obra. Só que a obra não para, porque Deus levanta outros. Mas nós precisamos ficar atentos aos ataques do inimigo que tem acontecido dentro das igrejas. Não é nessa igreja, é dentro das igrejas, porque está chegando o tempo do juízo. E o inimigo, ele sabe que ele já é derrotado, ele já foi condenado, e ele quer levar o maior número de pessoas que ele puder. E para ele seria muito bom se fosse crentes batizados, que creem em Jesus Cristo. Para ele seria ótimo. Mas ele é derrotado pelo sangue do Cordeiro. Então nós não podemos contribuir com ele. Pelo contrário, nós somos o exército do Senhor. E nós vamos alcançar almas para o reino. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, eu não sei se você percebeu, mas essa ministração hoje, o inimigo ele tenta provocar sono, desânimo, cansaço, querer fazer você perder aquilo que o Senhor está falando. Aí, cabe a cada um orar e repreender. Em nome de Jesus. Irmãos, antes de vir, eu falei com o pastor. Falei, Del, tá pesado hoje. Porque os ataques já começaram desde mais cedo. E aí nós começamos a orar para que Deus trouxesse pessoas para ouvir e para serem multiplicadores. Para que Deus determinasse anjos dele sobre essa igreja. Para que Deus fosse quebrar barreiras que impedisse pessoas de estar aqui nessa noite. Para que Deus cancelasse sono, desânimo, cansaço. No nome do Senhor Jesus. E eu creio no poder do Senhor. E eu quero dizer para você agora, eu sei que amanhã tem muitos irmãos aqui que vão trabalhar. Mas agora é você e Deus. Vamos examinar nosso coração, vamos chamar a presença do Senhor. E vamos sair daqui renovado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor dos exércitos. Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor agora, Pai, por todos os nossos erros, nossas falhas. Senhor, visita nosso coração nesse momento, visita nossa mente, Pai. Nós queremos, Deus, a mão poderosa do Senhor sobre nós, que o Senhor venha repreender, Pai, do meio de nós, toda a investida do inimigo, Pai, toda força maligna. O Senhor vai quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos. Meu Deus, vai jogando por terra todo o laço do passarinheiro, Pai, toda peste perniciosa, toda estratégia do diabo, Senhor, contra as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus santo, tremendo e amado, só o Senhor pode nessa igreja, só o Senhor pode no meio de nós, só o Senhor, Deus santo, é soberano. Nós queremos exaltar o teu nome agora, nós queremos engrandecer o teu nome, nós queremos glorificar o nome do Senhor, nós queremos declarar que o Senhor é santo e que nós recebemos a correção da parte do Senhor. Deus, muda a história do teu povo. Nos ajude a ser pessoas melhores. Espírito Santo de Deus, derrama da unção do Senhor nesse lugar. Pai, entra com o teu socorro, entra com a tua providência, Deus Santo. Vai repreendendo, Pai, toda frieza, todo desânimo, Pai, cansaço, Deus Santo, porque não provém da parte do Senhor, Espírito Santo de Deus. Todo laço, meu Deus, toda confusão na mente, Espírito Santo de Deus, toda a estratégia do inimigo, Pai, contra a nossa família, nossa casa, meu Deus, contra a tua igreja, contra o teu povo, meu Deus, derrama da tua unção, Senhor dos exércitos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos agora, Pai, vai cancelando, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder sobre essa igreja, meu Deus, todo ataque vai cair agora por terra. Meu Deus, determina anjos do Senhor aqui nessa noite. Meu Deus, são anjos com espada de fogo
anjos poderosos, anjos de batalha. Oh Deus Santo, envia a tua comitiva, Pai. Oh Jesus soberano, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, vai arrebentando essa cerca, vai quebrando essa barreira, vai arrebentando esse cadeado, Deus Santo. Em nome de Jesus Cristo, quebra essa barreira, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ora por você, ora por você. Oh Jesus, o Senhor me mostra como se fosse uma cerca de arame rodeando pessoas, tentando separar individualmente. Oh Jesus soberano, Deus tremendo, envia anjos do Senhor sobre essa igreja, Deus. Em nome de Jesus, arrebenta essa cerca, arrebenta, Espírito Santo. Deus, envia anjos do Senhor, anjos com espada, anjos poderosos, anjos enviados pelo Senhor, Deus Santo. Quebra, Espírito Santo de Deus, essa barreira. Quebra, Espírito Santo de Deus, esse impedimento. Meu Deus, esse laço, esse embaraço vai sendo repreendido agora em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É na autoridade do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu sei que o Senhor é dessa igreja. Meu Deus, eu sei que essa igreja é do Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor é conosco. Pai, eu clamo ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Vai arrebentando, Deus. Pelo poder do teu nome, Deus Santo. Deus tremendo, grande é o Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Quebra, Senhor dos exércitos. Oh Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Opera o teu milagre. Opera o teu milagre, Deus. Em nome de Jesus, opera o teu milagre, Senhor. Faz a obra. Espírito Santo de Deus, faz a obra, Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós não podemos, Deus Santo, mas o Senhor pode. Nós não podemos, mas o Senhor pode, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós pedimos o teu socorro nessa noite. Nós pedimos o teu socorro. Nós pedimos o teu socorro, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo exaltado. Engrandecido é o nome do Senhor, Deus Santo. Espírito Santo de Deus, reveste os teus obreiros, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Reveste os teus obreiros, Deus Santo. Deus tremendo e amado, derrama a autoridade do Senhor sobre os obreiros, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama a autoridade do Senhor sobre os obreiros, Pai. Para a glória do teu nome, Deus, derrama da tua unção sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Igreja, não foi arrebentado do jeito que deveria. Ainda não foi. Ainda não foi. Mas vai ser no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus derrame a autoridade sobre cada um dos obreiros. Em nome de Jesus, que cada obreiro aqui nessa noite seja revestido, fortalecido. Seja derramada a unção do Senhor sobre cada obreiro. Em nome de Jesus, nós vamos interceder. Nós vamos interceder para a glória do nome do Senhor. Vai ser cancelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não aceitamos. Está repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, é na autoridade do Senhor que nós oramos. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a tua presença. Ó Senhor dos exércitos, leão da tribo de Judá. Deus Santo, Deus tremendo, grandioso. Senhor de todos os exércitos. Deus forte, Deus tremendo. Passa a espada, Espírito Santo de Deus. Oh Jeová Jireh. Oh soberano Senhor. Oh Deus majestoso. Oh Deus Santo tremendo. Oh grandioso. Leão da tribo de Judá. Deus dos exércitos. Soberano Deus Santo. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Oh Jesus, pega a espada, Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus Santo. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos. Exaltado, engrandecido. Louvado é Deus Santo, nome Deus poderoso.
majestoso e absoluto, Senhor dos exércitos, santo, 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 Senhor dos exércitos, oh Jesus, Jeremandaraias, Suriandarabas, Suricandarabas, oh Rebeliandarabas, Súbia, Jeremandarabas, Suriandarabas, Sérvia, Decandarabas, Suriandaraias, bate espada, Senhor dos exércitos, aleluia, 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 oh Senhor dos exércitos, Deus Santo, Deus tremendo, enche os teus obreiros, enche os teus obreiros, renova os teus obreiros, oh, Decandarabasséria, Rebiniandarabasuriandarabanias, Espírito Santo de Deus, faça espada, Deus Santo, oh, grande Senhor dos exércitos, Deus majestoso, Deus absoluto, soberano Santo, 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 oh Jesus, aleluia Jesus, glória seja dada ao Senhor Deus, seja repreendida toda investida do maligno, toda a estratégia do diabo cai por terra, perca as forças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que essa igreja é do Senhor Jesus, nós declaramos que cada vida que está aqui dentro é do Senhor Jesus, nós declaramos que cada obreiro é do Senhor Jesus, nós declaramos que cada filho, cada jovem, que cada casamento aqui dentro é do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Senhor é soberano nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, fala conosco, Senhor dos exércitos. Quebra, Senhor, as barreiras, quebra os impedimentos. Laço do passarinheiro. Peste perniciosa, Deus Santo. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor, Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus Santo, Deus querido e amado, Senhor dos exércitos, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Igreja, o Espírito Santo de Deus já operou. Mas, queridos, tem muita obra ainda para ser desfeita. E nós já sabíamos que hoje seria difícil mesmo. Mas o Senhor dos exércitos é Ele quem conduz, tudo é conforme o querer e a vontade dele. Salmo 91. Ora, mandaraia, suriandaraba, sério. Ora, me candaraba, suriandaramanaias. Gene mandaraia, suricandoriandarabas. Salmo 91, aleluia. Só de abrir a Bíblia aqui no Salmo 91, Satanás já tremeu, aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus é soberano aqui nesse lugar. Mandaraias, Xeremandaraba, súbia. Oh, Candoriandaraia. Sério, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus, o Senhor está dizendo conosco. Oh, Decandará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, aleluia. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, aleluia. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Praga alguma chegará à sua tenda. Decantaraias.
Reviriandarabassúvia. Oh, irmã Claudiane, decandarabasserviandaraias. Praga alguma chegará à sua tenda, Rebeandriabarabassúvia. Oh, Jesus, porque a seus anjos dará ordem a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Xeriandarabassúvia, Camoriandarabassúvia, Ribiriandarabassúvia, Candarabaraço, Decantarabaraya. Você pisará o leão forte e a serpente. Oh, Jesus querido, porque Ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele, com livrado e cobrindo de honra. Vida longa darei e lhe mostrarei a minha salvação. Rabaço de Candarabasséria, Xeremandarabasúria, Candarabasséria, Eremandarabasúria, Candarabasséria. Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, Jesus, oh, Deus Santo, aleluia, oh, Rabaço de Candaraia, oh, Jesus, manifesta mesmo o teu poder no meio de nós. Mil cairão ao seu lado de Candarabasséria, mas praga alguma chegará à sua tenda, Rabaço de Candarabasúbia. Oh, Jesus querido, obrigada, Deus, pelo teu socorro. Aleluia, Jesus. Senhor dos exércitos, o Senhor está falando àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está falando àqueles que confiam em mim, àqueles que estão em mim, aqueles que são Deus, aqueles que têm estado comigo. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor dos exércitos. Oh, irmãos, não tem nada que a gente ore, o Senhor não responde. Todas as orações são feitas com sinceridade. Oh, Espírito Santo de Deus, quebra as muralhas do Espírito Santo, arrebenta esses cadeados, Senhor, essa cerca está cancelada em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória seja dada ao Senhor, Deus Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Eu ficaria aqui pulando mais um pouco, tá? Aleluia, Jesus. Não, o trem mais bom do mundo, o trem mais bom do mundo é você ver algo negativo tentar e o Espírito Santo de Deus chegar com autoridade e passar fogo em tudo. E passar a espada e quebrar as muralhas, arrebentar as cadeias e arrebentar os cadeados. E você vê só o Espírito Santo de Deus movendo assim, aleluia. Sabe o que é isso? Isso é combustível para crente. Isso estimula a gente a servir, que apesar do deserto, da dificuldade, das lutas, nós sabemos que é só orar. Nós sabemos que é só pedir, é só clamar a igreja. Não tem treva que resista à autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa cerca de arame, ela foi queimada. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pastor, nós estamos precisando de uma vigília, pastor. Nós estamos precisando ficar até mais tarde, até meia-noite, pastor, pegando fogo, Senhor. Aleluia. Eu estou precisando de umas 2 companheiras aí para passar comigo pelo menos umas 2 horas pulando, igual pipoca, assim, ó. Na presença do Senhor, igreja. Oh, aleluia. Quando eu olho para o relógio e vejo que já está no horário, eu falo, Senhor. Aleluia. Pastor. Toma o microfone, pastor, porque senão, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus soberano. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então vamos para casa, né, irmãos? Em nome de Jesus.
Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Pai, reunidos como corpo de Cristo para glorificar o Teu santo nome, Pai, para sentir a Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, permaneça conosco, permaneça em nós, permaneça em nossas vidas, permaneça em nossos lares, Papai. Oh, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada família que representada seja alcançada pelo Senhor, que a mão poderosa do Senhor, Pai, alcance aqueles que não puderam estar aqui também, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando crê, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.